Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Abraão foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Meus queridos irmãos, acabamos de escutar na primeira leitura a diferença entre a escolha de Abrão e a escolha de Ló. É muito importante a gente ter claro isso em nosso coração, porque desta escolha, nós vemos revelado as escolhas de nosso coração. Por isso eu gostaria de meditar um pouquinho sobre esta passagem de hoje, que tem tudo a ver com o Evangelho e também com o Salmo. Pois bem, o que nós vamos notar é o seguinte: Abrão e Ló estavam juntos na terra de Canaã e era tamanha a riqueza de modo que eles não conseguiam administrar, estarem juntos ali naquele mesmo lugar. E Abrão, mais velho, vai e diz a Ló: olha, escolhe algum lugar para você ir. Onde você for, eu vou para o outro lado. Para mim tanto faz o lugar o lugar que você escolher. É interessante nós notarmos isso, porque São Paulo vai dizer o seguinte: sei viver na riqueza, sei viver na pobreza. O Salmo 72 vai dizer assim: Senhor, se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Abraão estava com o coração indiferente em relação ao lugar onde ele está, porque o coração dele não estava apegado às coisas deste mundo, mas às coisas do alto. Então cabe a Ló decidir qual lugar ele vai escolher, que o lugar que ele for escolher, o outro, Abraão, vai ficar. E Ló então bate o olho e vê uma região próxima ao Rio Jordão. E aqui é interessante nós notarmos o seguinte: as características que é dada a essa região. Ló viu toda a região em torno do Jordão. Era por toda parte irrigada. Isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, e como o Egito, até a altura de Segor. Aqui é interessante, nós vemos algumas coisas, que é o seguinte: a região em torno do Jordão, geralmente é uma região mais baixa. A região de Hebrom é a região mais alta que tem daquele lugar. Tanto é que a cidade de Hebrom fica a 900 metros de altura, mais alta inclusive que Jerusalém. Era a região, a segunda, podemos dizer assim, depois de Jerusalém, o lugar mais importante para a história de Israel era Hebrom. E aqui então nós temos o lugar mais alto,
com o lugar mais baixo. Nós temos um lugar, em sua grande maioria, deserta, como é ali, região de Hebrom, e um lugar todo ele irrigado. Nós vemos aqui um lugar que parece o jardim do Senhor, e ao mesmo tempo parece o Egito. E Ló, então, atraído por essas características, ele toma essa escolha. Aqui é algo interessante, nós percebemos o seguinte: como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro, né? Ló olha para aquele lugar, parece o jardim do Senhor. Aqui nós estamos no livro de Gênesis, parece o paraíso, tudo perfeito. Ló queria um paraíso na terra, e por isso ele toma aquela escolha. Ao mesmo tempo, parece o Egito. O que é o Egito? O Egito é o lugar da abundância, onde tinham ali os maiores, como é que fala ali, os armazéns de grãos e por aí vai. Tanto é que depois na seca, para onde que vai esse povo? Vai para o Egito. Quantas escolhas nós tomamos em nossa vida, utilizando as mesmas prioridades, as mesmas características das escolhas que Ló fez? Aqui é interessante, olha só como essa terra é boa, parece o jardim do Senhor, parece o Egito. Quantas riquezas materiais tem aqui? Também tem Sodoma e Gomorra, que fica ali próximo. Você pode ser vizinho deles, mas não tem problema. Olha só quanta riqueza. Quantas escolhas nós fazemos na nossa vida, que a um primeiro momento parecem ser escolhas ótimas no ponto de vista material, mas que nos colocarão em tantos e tantos riscos. Ao olharmos depois a história de Ló, o que vai acontecer? Ló começa morando numa região próspera, próxima de Sodoma e Gomorra. E aí, alguns capítulos depois, o que vai dizer? Que Ló já estava morando em Sodoma e Gomorra. Nós muitas vezes fazemos escolhas em nossa vida, tomamos decisões em nossa vida, pensando num bem material, e dizendo, não, mas eu não vou cair nisso. E aí quando a gente vê, a gente já está afundado na lama. Por exemplo, um jovem, uma jovem, que escolhe namorar. Quais são as prioridades que ela coloca para decidir qual é o rapaz que ela vai namorar? Mas pode ser que aconteça isso, de eu cair nesse pecado, nesse outro, mas é muito difícil. E aí, algum tempo depois, daquela escolha, o que surge? A lama. Ou, muitas vezes, sobre qual serviço eu vou trabalhar, ou quais amizades eu vou cultivar em meu coração, ou quais canais de, redes sociais eu vou assistir. Vejam, na escolha de Ló se escondem as nossas escolhas. E nas prioridades que Ló colocou se escondem as nossas prioridades. Ló pensou naquilo que era aparentemente bom. O resultado foi um desastre. Abraão cultivou em seu coração a indiferença para com as coisas deste mundo. E é interessante que dessa indiferença fez com que ele escolhesse aquilo que Jesus vai dizer bom tempo depois, a melhor parte. Porque ele vai ficar na região mais alta, vai ficar na terra onde há Jerusalém, onde há Hebrom. E naquela terra é que o Senhor fará as manifestações de amor dele a Abraão, como nós veremos depois no Carvalho de Mambré, onde os 3 anjos visitarão Abraão. Abraão aqui nem tinha ainda Isaac.
Portanto, meus queridos irmãos, peçamos a nosso Senhor o dom da sabedoria, que nos faz escolher as coisas, não as mais baixas, e sim as mais altas. Abraão era rico, sim, como diz aqui, mas a verdadeira riqueza de Abraão não estava nas coisas, e sim onde estava o seu coração. Pois onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E onde estava o tesouro de Abraão? Acaso era as joias, a prata e o ouro, os rebanhos? Não. A riqueza de Abraão era o Senhor. E por isso, ele ficou com a melhor parte. Nosso Senhor vai dizer no Evangelho, veja, não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Podemos interpretar isso daqui a respeito à nossa vida. Pois nós, se somos batizados, somos coisas santas, somos pérolas preciosas aos olhos de nosso Senhor, pois Ele derramou todo o sangue dele por nós. E nosso Senhor diz, não vos atireis aos cães, isto é, não percais tempo em coisas fúteis, pois todas as vezes que buscamos as coisas deste mundo, é aos cães que estamos dando as coisas santas. Todas as vezes que perdemos tempo nas coisas deste mundo, é aos porcos que estamos jogando as pérolas que Deus nos concedeu, que somos nós. Que outras pessoas vivam em meio às carniças como os cães, ou em meio aos chiqueiros como os porcos, a gente até compreende, eles que não conheçam a graça de Deus. Agora que nós, que recebemos a fé, nós que nos alimentamos todos os dias com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a nós não convém esses lugares. A nós não convém nem Sodoma e Gomorra, nem as proximidades de Sodoma e Gomorra. A nós provém as coisas do alto. Por isso vai dizer o salmista, Senhor, quem morará em vossa casa? Quem morará em vosso monte santo? Neste lugar das alturas? Portanto, Senhor, dá-nos a graça de um coração desapegado. Hoje nós celebramos São Thomas More e São John Fisher, que tão sabiamente souberam renunciar às riquezas deste mundo para ficar com as riquezas do céu. Nós muitas vezes sentimos o nosso coração tremer. Tremer porque estamos muitas vezes apegados às coisas deste mundo, e nos custa muitas vezes renunciar a essas coisas. É interessante que hoje também nós celebramos 1590 anos, se não me engano, do concílio, onde foi concílio de Éfeso, se não me engano, onde foi instituído o dogma de Nossa Senhora Mãe de Deus, Theotokos. E o ícone de Nossa Senhora Mãe de Deus, é de Nossa Senhora num trono, tendo Jesus aos seus braços. Para o povo de Deus, aquele dogma era um grande alívio. Um grande alívio por quê? Porque eles, olhando para a própria miséria, viam naquela verdade, primeiro, de que Deus realmente se encarnou, e segundo, de que Ele veio de uma mulher. Ou seja, eles olhavam para a Virgem Maria, e olhavam para a sua pequenez, dizendo, quem conseguirá buscar ao alto essas coisas para trazer a nós, que somos tão apegados às coisas deste mundo? E eles olham para Maria, como uma boa mãe, que chega onde eles não conseguiam chegar, e oferece a eles aquilo que eles, por mérito próprio, não poderiam merecer, o próprio Jesus. Peçamos a Nossa Senhora, então, que ela nos dê a graça do desapego às coisas deste mundo. Entreguemos hoje à Virgem Maria
a nossa vida. E supliquemos a ela em oração. Ó Mãe querida, vede como sou apegado às coisas deste mundo. Vede como minhas escolhas são pautadas nas coisas deste mundo. Se for deixado à minha própria sorte, minha Mãe, eu nunca buscarei as coisas do alto. Por isso que grande alívio eu ter a Senhora junto a mim. Dá-me a graça, Mãe querida, de receber o menino Jesus através de seus braços. Trazei a mim aquele que por minhas próprias forças nunca conseguiria alcançar. Trazei ao meu coração Jesus, para que eu possa tê-lo junto a mim. E assim então, junto com Jesus e junto contigo, possa eu cada vez mais desapegar-me deste mundo. Dá-me a graça, minha Mãe querida, e assim como trouxeste Jesus do alto a mim, de também pegar-me em teus braços e levar-me até Jesus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.